Olá, amados! Está começando mais uma edição de estudo aqui do nosso canal Chamados para Fora. E hoje nós temos o tema: Obedecei aos vossos pastores? Vamos ver em que lugar das Escrituras os líderes religiosos se apoiam para confirmar a autoridade e domínio sobre as pessoas na igreja. Obedeçam os vossos líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não é? E não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Acredito que muitos ainda não entenderam o texto de Hebreus 13:17. Será que esse versículo se refere à obediência ao pastor ou líder de uma denominação religiosa? Perceba que o versículo aponta para o plural quando se refere a palavras pastores, líderes, anciãos. Não era uma função determinada, e sim um dom, dado pelo Espírito Santo, como nos aponta Efésios 4:11. E ele, Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Veja que até que tem limites. Aqueles pastores, líderes, conduziam pessoas até que não sejam mais levadas por vento de doutrinas. Até que não sejam mais crianças na fé. A finalidade descrita no versículo 12 é esta: com vistas para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Perceba que não havia faculdade de teologia, nem cursinho de liderança. Congressos, seminários. Foi dado dons. Sabe aqueles dons de línguas, dom de idiomas? Sensei Lamachuve, Açorianas. Perceba que se trata de um presente, é um dom. Isso. Um ensinava o outro com o dom recebido. Cada um administre, ensine aos outros o dom como recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Está lá em 1 Pedro 4, 10 e 11. E a gente pode ver que não se trata de hierarquia, nem cargos de autoridade, posição de honra, etc., que foram fraudulosamente criados para permitirem enganos do tipo: não toqueis no ungido de Deus, cobertura espiritual, não é? Homem de Deus, o anjo da igreja, a última palavra do pastor, etc. Paulo nos adverte lá em Atos, no capítulo 20, do 28 ao 30, que esse modelo de igreja não é o do Salvador. Esse dom era para administrar o corpo de Cristo, né? O corpo da igreja primitiva. Pessoas, era para pessoas serem cuidados. O cuidado do apóstolo Paulo era o de se manter no modelo primitivo para que lobos cruéis não devorassem o rebanho, deformando o evangelho da graça, atraindo discípulos para si mesmos. Ele dizia: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu os bispos. Não houve consagração de homem consagrando homens para apacentardes as igrejas de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida
entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Atos 20, 28 ao 30. Olha o que diz o nosso Salvador a respeito de hierarquia em Mateus 20, do 20 ao 28. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu beber? Aí eles responderam, podemos. Jesus disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, Jesus explica para os próprios apóstolos que o modelo da igreja seria diferente do modelo do mundo. No mundo existem hierarquias, autoridades, porém ele diz, não será assim entre vós. Irmãos, sinceramente, esse é o modelo de igreja que vemos hoje? O apóstolo Paulo disse, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Os apóstolos não faziam pessoas ficarem dependentes deles. Em nenhum versículo vemos dizendo que eles eram autoridades nas vidas das pessoas. Apenas recebemos orientações para observarmos aqueles que já estão mais fortes, amadurecidos na fé, e aprendemos com esses. Na igreja primitiva, vemos que uns aprendiam com os outros. Os mais velhos na fé, não neófitos, eram chamados de presbíteros ou bispos, pois eles tinham a incumbência de, quando consultados, ensinarem com vistas para o aperfeiçoamento dos santos. Veja esse propósito em Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, Tito, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Não cuidavam de templos de pedra, mas sim de pessoas na cidade e não erguiam denominações. Essas pessoas não se chamavam ou se denominavam isto ou aquilo. Todos eram presbíteros, ou seja, zeladores, condutores de pessoas. A palavra ancião, ora se refere ao ancião de idade avançada, ora se refere à pessoa amadurecida na fé. Em 1 Pedro 5,1, Pedro diz, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. É interessante, né, que Paulo também diz, eu também sou presbítero com eles, não é? Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, aos presbíteros, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lá em Tiago 5,14, ele declara, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Os anciãos da igreja. E orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. Perceba que não havia um líder inquestionável, não é? Mas sim pessoas mais entendidas, mais maduras no Evangelho, que orientam as outras para crescerem e também poderem orientar outras em um crescimento constante, tendo Jesus como cabeça e único pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso está escrito lá em João 10:11. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço
e elas me seguem. João 10, 27. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. Podemos concluir que nesse texto de Hebreus 13, os pastores, líderes, etc., citados nessa passagem, não são os mesmos que o sistema religioso atual nos ensina, não é isso? Eram os próprios discípulos dos quais o autor pede a esses hebreus que se lembrem, façam memória deles como guias e mestres, referências que, a exemplo do nosso Salvador, sacrificaram suas vidas pela causa e edificação do corpo de Cristo. O único bom pastor, meu querido, minha querida, é o nosso Salvador, líder e cabeça da igreja. Não tire a honra de quem deu a própria vida por você. Esse modelo hierárquico, mundano de igreja veio do sistema católico, não da primitiva, onde todos eram importantes e uns aprendiam com os outros. A Igreja de Cristo não foi criada em conformidade com o formato do mundo, mas com importância igual em dons de uns para com os outros. Não existe a chefe, não tem pastor-presidente, pastor de área, G12, células, etc. Não há mais importância para um do que para outro. Todos cooperam, é um corpo. Cooperam. Devemos sempre analisar o que é dito pelas pessoas, mesmo sendo mais esclarecidas, presbíteros, para sabermos se estamos sendo orientados segundo o Evangelho da graça de Cristo, para não imitarmos práticas de falsos mestres. Amados e queridos, a história da igreja estava sendo escrita por cartas vivas na vida dos nossos queridos discípulos, apóstolos, anciãos, mestres, doutores, com dons dados pelo Espírito Santo desde o dia de Pentecostes, quando reunidos no mesmo lugar em Jerusalém, foi derramado dons aos homens que ali estavam. Isso ficou registrado nas Escrituras para o nosso proveito. Esse modelo que aí está, o das Escrituras, foi o do tempo apostólico da igreja primitiva. Hoje temos acesso às Escrituras, não é? Podemos lê-las. E não há necessidade que homens com esses títulos nos ensinem, porque as Escrituras, nos ensina que temos a unção do Espírito Santo e não há necessidade de que alguém nos ensine. Veja, por exemplo, em 1 João 2, 24 a 27. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei no Filho. Desde o princípio, quer dizer, desde a igreja primitiva, como foi ensinado, né, no princípio da igreja. Né? Também permanecerei no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção do Espírito Santo, que vós recebestes dele, fica em vós. E não tem necessidade de que alguém te ensine, meu querido. Não é? Mas com a unção que está em você, a unção do Espírito Santo em você, essa unção ensina todas as coisas. E é verdadeira, e não é mentira. Como ele vos ensinou, assim nele permanecei. Sai desse modelo, onde um homem lê para você, interpreta para você, contando historinhas bonitas. Leia, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você e te guiará em tudo. Lembre-se do que Paulo falou: entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Lá em Gálatas 1:9. Vou fazer um pedido especial para você. Não fica preso a esses versos. Para melhor entendimento, ao invés de vocês buscarem esses sacerdotes, que constam histórias do tipo Davi derrubou Golias e assim como Davi fez, você vai fazer também. Leia o Novo Testamento com atenção e com auxílio de dicionário. Se possível, use um tradutor online do grego para o português e você vai se surpreender com o significado das palavras gregas, não traduzidas de propósito para te enganar. Leia de forma literal, apague as epígrafes, não é? O mundo jaz no maligno. E
você acha que a religião ficou de fora, o meu nome é Wilson. O meu é o Wilton. Oramos pelo seu sucesso na graça e no conhecimento do nosso Criador. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreva no nosso canal. Divulgue! Alguém pode estar precisando dessa informação. Até mais. Até a próxima.